Hoje vamos falar sobre lojas Renner. Por que os grandes players estão tão interessados no ativo? Vamos tentar entender comigo? Meu nome é Carolina Vargas, sou economista e investidora especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que nos ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Antes de começar a falar sobre lojas Renner, eu quero trazer para vocês aqui uma reportagem que saiu no Infomoney, ficou na sexta-feira como matéria em destaque no site de notícias, falando o seguinte: temperaturas altas e seca afetam empresas de varejo da B3 em duas frentes. Mesmo preparadas, varejistas ainda podem ver gerenciamento de estoques afetados pelas temperaturas atípicas, enquanto seca estendida também afeta custos logísticos. Essa matéria é uma matéria que leva em consideração a opinião de analistas da XP e de outros bancos, e é uma matéria que está especulando sobre as temperaturas altas afetando ou não o balanço das empresas. É uma especulação. Vamos ver a diferença? Essa matéria aqui é uma matéria que especula e essa matéria aqui é um fato. Vendas no varejo brasileiro avançam 0,6% em julho, segundo dados publicados pelo IBGE. Isso é um fato, isso é especulação. Se a gente considerar que no último trimestre do ano os balanços dessas empresas, eles vêm melhores por conta das festas de fim de ano, 13º e Black Friday, enfim. O consumo no último trimestre, ele costuma aumentar. Então, a gente deve considerar essa notícia na tomada de decisão ou se ater aos fatos. O fato é, todo o último trimestre do ano, os resultados dessas empresas melhoram. Será que esse ano vai ser diferente? Vamos voltar agora a falar sobre lojas Renner. Lojas Renner, aqui é a composição acionária da empresa. Na composição acionária de lojas Renner, nós vemos majoritariamente investidores estrangeiros. BlackRock, Morgan Stanley, nomes conhecidos que eu estou citando aqui para vocês, mas esses outros também são Vanguard Group, Capital Research, JP Morgan. Esses são os mais conhecidos aí que a gente vê atuando muito na nossa bolsa. Tá? Então, majoritariamente está com eles. Vocês podem ver que a BlackRock está com 15% de participação. Para uma empresa com valor de mercado de 18 bilhões, é um valor significativo, né? 3 bilhões aí mais ou menos que a BlackRock investiu nessa empresa. Aqui eu trago o gráfico de lojas Renner. A gente tem o que neste gráfico? A gente tem aqui o início da pandemia, o ativo começa a cair, isso aqui foi uma distribuição, o ativo começa a cair e negociar abaixo dessa zona de liquidez que se formou aqui no passado. Ela não está tão em destaque agora porque a gente já tem uma nova zona de liquidez sendo formada aqui embaixo. E o que aconteceu nessa região? Essa zona de liquidez indica pra gente que teve muito volume negociado aqui nessa região. E o ativo não deu continuidade. Na aula que eu fiz sobre a metodologia, eu falo para vocês da lei do esforço e resultado. Um grande volume, um volume significativo como nós tivemos aqui, deveria dar continuidade na queda, mas não. Isso pode indicar o que é uma divergência entre volume e preço. E nesse sentido, o preço pode estar indicando para a gente aqui que o mercado está fazendo uma rotação, né? O gráfico pode mostrar de certa forma isso aqui para a gente. Então, a gente pensa, isso pode ser o quê? Uma acumulação. Além disso, esses 3 bilhões aqui que foram injetados, que eu comentei com vocês, mais ou menos nesse patamar de preço, e continuou subindo. Tudo isso vai nos sinalizando o interesse de players estrangeiros aí no ativo, tá? Quando a gente olha para o passado, a gente vê um padrão muito parecido ao que se formou aqui agora. Então, a gente tem essa região aqui, que foi uma região que aconteceu uma acumulação. Já expliquei para vocês que nada acontece do nada, né? Para ter uma alta significativa como essa, a gente precisa primeiro construir uma causa raiz. E a causa raiz é o que? A acumulação. Então, nós tivemos aqui a acumulação no passado e depois nós tivemos a tendência ascendente, que é o efeito. Vejam como, depois de um processo de acumulação, o efeito, ele é uma tendência de alta geralmente forte, tá? Então, fiquem atentos aí a esses movimentos. Aqui eu trago para vocês o valor de mercado de lojas Renner
ela tem um valor de mercado de mais ou menos 18 bilhões, por isso eu chamei a atenção para vocês como 3 bilhões negociados em apenas um dia é um valor muito significativo. A gente costuma ver um valor negociado de 3 bi, 5 bi em ações, empresas como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, mas não em lojas Renner, pelo valor de mercado que a empresa possui. Aqui eu trago dados de resultado da empresa, do balanço patrimonial demonstrativo dos resultados. Nós temos, a empresa tem um patrimônio líquido de 10 bilhões, ela quase não tem dívida, a dívida líquida dela é negativa, porque ela tem mais disponibilidades do que dívida, então é uma empresa pouquíssimo endividada, isso é muito positivo. Nos últimos 12 meses ela teve uma receita de quase 14 bilhões e um lucro líquido de 1 bilhão 154 milhões, tá? Nos últimos 3 meses, 314 milhões de lucro, segundo trimestre do ano, uma receita de 3,5 bi. Eu trago para vocês aqui um resultado do passado da empresa, isso foi retirado do balanço da empresa, tá? Nós temos aqui que em 2017 a empresa tinha uma receita de 6,6 bi e um lucro líquido de 732 bilhões. Para vocês verem a diferença, como a empresa cresceu significativamente, hoje ela tem uma receita, a receita dobrou e o lucro está maior. Então, gente, isso nos leva a acreditar, porque quando a gente olha no gráfico, vamos voltar lá no gráfico. Em 2017, a gente pode ver que 2017, o valor de mercado da empresa era até um pouquinho superior ao que é hoje, tá? Então, o que a gente pensa sobre isso? Que a empresa está mais barata que em 2017, quando ela tinha um resultado pior. A empresa hoje está barata ou está cara? Olhando pelo gráfico, uma queda significativa. Olhando pelo resultado da empresa, uma empresa pouco endividada, com um bom resultado, uma receita significativa bem maior que em 2017, o que isso nos leva a acreditar? Que a empresa está barata. Então, justifica esse grande interesse dos players estrangeiros no ativo? Justifica, não é mesmo? Vamos agora mostrar o gráfico do ponto de vista mais micro. Novamente, comentar com vocês, esse volume que foi injetado aqui, de 3 bilhões, formou uma zona de liquidez importante, e esse tipo de zona de liquidez que quando o preço começa a negociar acima, ela vira suporte. Então, mesmo que o ativo faça uma correção, se respeitar essa região aqui, é muito positiva, seria uma oportunidade para fazer mais aportes para quem tem interesse em comprar o ativo. Quem quer comprar para longo prazo, gente, e não se incomodar aí com as oscilações de mercado, a empresa, na minha visão, ainda está com preço atrativo por tudo que eu mostrei para vocês até agora, tá? E aí a gente vai agora analisar o Ibovespa Futuro. Vamos lá. O Ibovespa Futuro, na sexta-feira, ele teve uma recuperação e voltou a negociar dentro dessa zona de liquidez aqui. A gente ainda não teve alteração do ponto de controle, mas esse movimento foi muito positivo. Eu não acredito que esse movimento de correção ainda acabou. A gente tem reunião do Copom na quarta-feira. Então, é importante continuar monitorando, mas vejam a alteração do volume a partir da negociação que tivemos na sexta. Vamos lá, vejam. Eles voltaram o preço para a zona de liquidez e começaram a injetar volume aqui. Não teve alteração de ponto de controle ainda, mas o preço não perdeu. Geralmente, quando a gente tem um processo de distribuição, acontece o que aconteceu aqui. Uma distribuição e o preço cai de forma significativa, tá? Até a gente ter um processo de acumulação para retomada. Então, até o momento, eu vejo como muito positivo o movimento de sexta-feira, tá? Então, Bova 11 também continua do mesmo jeito, a gente vê que eles estão injetando volume nessa região, mas o ponto de controle ainda está aqui em cima. Vejam que o preço foi até o ponto de controle e aí começou a correção. E o Ibovespa, da mesma forma, ele continua respeitando essa região. O ponto de controle está aqui na região superior, pode vir para baixo, passar para cá. Se for uma reacumulação, provavelmente vai fazer isso para depois retomar o movimento de alta. Eu vejo ainda a possibilidade de queda aí, como eu falei com vocês, no Banco do Brasil,
no Banco do Brasil, tá? Ainda vejo possibilidade, vamos acompanhar. Então, o mercado Petrobras, depois daquela recomendação que tivemos em topo histórico, né? Pode ser que Petrobras corrija mais um pouco, vem aqui buscar o ponto de controle, essa região aqui, embaixo, até que os players injetem volume significativo. É o que eu falei para vocês aqui, ó, Petrobras, é normal a gente ter umas negociações de volume superior em Petrobras. Apareceu lá no topo, mas não apareceu aqui ainda para absorver essa queda. Então vamos acompanhar, mas para o setor de varejo como um todo, a Asa 3 também, uma empresa que BlackRock tem participação significativa e outros players estrangeiros. Então a gente vê aqui Asa 3 com volume interessante aqui na base, tá? E é isso, gente, é acompanhar os próximos movimentos da bolsa, mas desconsiderar as notícias, porque as notícias muitas vezes são, na maioria das vezes, são para manipulação, para fazer você desistir das ações e dessa forma os players estrangeiros conseguem comprar muito mais barato. É isso, eu fico por aqui. Não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. O que eu trago para vocês são informações importantes e relevantes para ajudá-los a entender a bolsa de valores e como o mercado financeiro funciona.